Nikola Tesla, um homem à frente de seu tempo, cientista, inventor, gênio e literalmente perseguido e boicotado pelos poderosos mandatários do mundo, já que suas descobertas favoreciam a humanidade e tiraria muito, mas muito dinheiro dos detentores do poder. Hoje é quinta-feira, dia 3 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto, um canal que fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, e às quintas-feiras eu trago para vocês temas ligados a conhecimentos gerais, porque tudo que tem a ver com autoconhecimento, expansão da consciência, necessita de que nós tenhamos entendimento do que acontece no mundo, necessita que nós tenhamos conhecimento das diversas coisas, né, que fazem parte desse mundo que nos cerca. E o Nikola Tesla é um cara importantíssimo nessa história. Bom, antes de qualquer coisa, eu peço para você aí praticar os 3C, se for do seu agrado, como eu sempre digo, que é curtir, comentar e compartilhar para me ajudar aí na divulgação aqui dos vídeos no YouTube, porque essa plataforma precisa disso, eles precisam de visualizações, eles precisam que tudo seja divulgado, então, já que estamos aqui, assim o fazemos. E amanhã, sexta-feira, dia 4 de junho, às 19h30, vai entrar no ar a live que eu fiz no Insta com a Vânia Lobato da Interna Alquimia na terça-feira. Essa live foi, assim, muito engraçada, porque aconteceram algumas panes no sistema, e aí a Vânia fez um grande favor para mim de conseguir editar o vídeo e tal, e ela me entregou isso hoje, então eu tô subindo para entrar no canal amanhã. Hoje entra esse vídeo aqui, amanhã entra a live da Vânia. E já aproveito para fazer o convite para vocês que na próxima terça-feira, às 19h45, no meu canal do Instagram, @SofiaGolfeto, eu vou entrevistar a linda Franciane Patrício, falando sobre constelação familiar. Para quem é ligado aí nesses assuntos, né, sabe que a Fran é assim uma expert nesse assunto, ela é muito famosa na internet, uma pessoa que faz um trabalho lindo, né, e ela me deu a honra de estar comigo agora nessa terça-feira na nossa live. Então eu peço para vocês, por favor, estarem presentes, porque acho que vai ser muito legal. Bom, pessoal, hoje eu vou falar do Tesla, mas veja bem, falar do Tesla é um assunto tão complexo, eu não sou uma estudiosa da vida dele, eu sou uma curiosa, né, nos conhecimentos gerais. E eu já ouvi muitos vídeos e já li algumas coisas sobre ele, então eu vou falar algumas coisas aqui para vocês para despertar a curiosidade de conhecer um pouco o trabalho dele mais a fundo, até porque se não fosse ele, muita coisa que nem estaria acontecendo, como por exemplo a nossa querida energia elétrica, certo? Mas enfim, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, tem muitos links, mas eu vou deixar 3 links específicos para vocês, aonde conta um pouco da vida dele, a vida mesmo, né, o percurso, como as coisas aconteceram, e outros 2 links que falam sobre as descobertas, tudo que envolve, né, a vida desse cara que realmente veio para dar um bug no sistema, né, e somente de uns tempos para cá é que tudo o que ele fez está sendo divulgado e é uma história bem complexa, pessoal. Então vamos lá, olha, vamos no básico para começar. Ele nasceu no dia 9 de julho de 1856 na antiga Sérvia, hoje é Croácia, tá? E ele é considerado o maior gênio do século XX, se bem que eu acho que do século XIX também, porque ele começou toda a brincadeira dele aí ainda na segunda metade do século XIX. E em 1943 ele faleceu com 86 anos num quarto de hotel na cidade de Nova York, pobre e sozinho,
tá? Ele era uma pessoa que provavelmente tinha memória fotográfica, ele falava diversas línguas e em 1875 ele estudou, descobriu, fez a corrente elétrica alternada. Inclusive no primeiro vídeo aqui da descrição, que eu vou deixar aqui para vocês, conta essa história, tá? Ele foi contratado pelo Thomas Edison. E o Thomas Edison, na verdade, foi um cara, por tudo que eu estudei dele, que não é esta figura linda, maravilhosa que nós aprendemos lá nos livros, né, na escola. O Thomas Edison, na verdade, era um cara bastante complicado. E apesar dele ter contratado o Tesla para trabalhar na empresa que ele trabalhava, ele começou a botar reparo, né, naquele rapaz e viu que ele tinha um conhecimento assim que não se sabia da onde vinha, né? E na verdade ele fez várias ações aonde ele ficou com os louros, né? Quando na verdade tudo o que estava sendo feito ali descoberto era coisa do próprio Tesla. Então, a gente aprende, mas só que muitas vezes a gente aprende errado. E em 1896, a primeira hidrelétrica do mundo nas cataratas do Niágara foi construída todinha, baseada em tudo aquilo que o Tesla tinha descoberto e inventado, tá? Ele tem mais de 300 patentes, muitas dessas patentes de alguma forma foram surrupiadas ou não são conhecidas e começaram a ser divulgadas de uns poucos tempos para cá. Ele, na época, já previa a existência dos smartphones, do Wi-Fi, dos drones, né, do desenvolvimento da robótica, e ele é o verdadeiro inventor do rádio e não o Marconi, mas na época, quando isso aconteceu, que deram o crédito do Marconi simplesmente porque ele foi o cara que fez a primeira transmissão, ele mesmo falou, não, deixa ele lá, deixa ele se divertindo e que ele seja feliz, entendeu? Ele não era um cara ligado em dinheiro. Tudo aquilo que ele fazia com o objetivo de trazer para a humanidade coisas boas, né? De forma que a humanidade pudesse se desenvolver bem e viver em paz e viver sem ter que ficar pagando coisas. Por exemplo, ele criou uma torre, né? Ele descobriu uma forma de transmitir energia elétrica pelo mundo todo sem a necessidade de usar cabo, fio, nada disso. Só que quando ele descobriu isso, o que aconteceu com o povo que era dono das grandes empresas, né? Com o pessoal aí que detinha, digamos assim, o domínio do mundo naquela época, naquele momento, né? Eles simplesmente não deixaram essa ideia ir à frente. Porque como é que podia uma pessoa descobrir uma coisa que ia fazer com que as empresas não tivessem lucros, ia parar a produção de fio, ia parar a distribuição, né? Esses caras eles iam perder o domínio e o controle da distribuição da energia elétrica pelo mundo. Da mesma forma, ele também sabia que era possível fazer isso com a transmissão de dados, então ele mesmo já dizia que num futuro não muito distante, fotos, filmes, sons, voz, tudo ia poder ser transmitido para o mundo todo, mas ele descobriu a forma de fazer isso gratuitamente, né? Enfim, e isso vai totalmente contra os interesses financeiros aí dos caras que mandam no mundo. E por causa do jeito dele, né? E por causa dessa coisa dele não visar o enriquecimento, mas sim visar o benefício das pessoas, ele teve muita falta de apoio, e ele era extremamente boicotado. Então, quando os grandes donos de grandes empresas começaram a perceber que as ideias dele iam fazer com que esses caras perdessem dinheiro, ele começou a não conseguir apoio e patrocínio para conseguir desenvolver os seus trabalhos, porque ele precisava de laboratórios, ele precisava de lugares, né, onde ele pudesse desenvolver os
experimentos dele. E isso foi fazendo com que a vida financeira dele virasse um caos, apesar de que ele ganhou prêmios, uma série de coisas, mas ele investia tudo nessas coisas, e quando ele não tinha o apoio de ninguém, ele dava um jeito, ele se virava para conseguir fazer, né? E só que aí esses caras conversavam entre eles e davam um jeito de até aqueles que estavam o apoiando tirar o apoio, entende? Então a vida dele foi um constante lutar contra o sistema para que ele conseguisse desenvolver o seu trabalho. E cada vez que ele precisava ir embora de uma cidade em função de toda uma pressão oculta, né, que ele sofria, ele largava para trás tudo o que ele tinha feito ali. Então ele tinha o hábito de guardar as coisas dele, os papéis, as coisas que ele escrevia em baús. Então cada vez que ele mudava de cidade, ele largava tudo isso para trás. E quando ele faleceu, o pessoal do FBI entrou lá no quarto do hotel que ele morava em Nova York e levou absolutamente tudo embora. Só que antes dele existem testemunhas que disseram que viram um outro cara entrando lá antes de chegar o pessoal do FBI. Então, gente, tem coisa espalhada por esse mundo todo, os diversos baús, muita coisa que está perdida por aí e que pessoas, vamos dizer, pessoas, né, tenham interesse. Inclusive, num desses links que eu vou deixar para vocês, tem a história aí do que aconteceu com uma determinada série de baús que foi parar na mão de um cara que não entendia muito disso tal, e que quando resolveu começar a pesquisar na internet sobre aquelas coisas que ele abriu lá nos baús que estavam com ele e tal, ele acabou recebendo uma visita não muito agradável e levaram tudo embora dele, inclusive apagaram a memória do HD do computador dele. Isso aconteceu na década de 90, tá? Então, essa transmissão de energia livre que ele criou, ela não ia precisar de absolutamente nada, nem de combustível fóssil, nem de, sei lá, de queima de árvores, de nada. Ele descobriu, gente, vocês imaginam um negócio desse, energia elétrica gratuita para o mundo inteiro, sem precisar de nenhuma fonte gerando esta energia, porque a própria atmosfera do planeta. Ele está ligado, pessoal, com muitas coisas, inclusive ele provou a existência de extraterrestres, isso há muito tempo atrás, tá? Ele era um cara realmente muito à frente do seu tempo, ó. Ele previu, né, que aviões poderiam viajar o mundo todo sem precisar fazer parada para reabastecimento e que essas viagens seriam feitas em altíssimas velocidades. Ele criou os letreiros de neon. Quando ele estava participando de uma feira, ele fez uma exposição onde ele estava com uma lâmpada fluorescente, onde ele escreveu o nome de vários cientistas do século XIX nessa lâmpada. Então ele criou os letreiros de neon. Ele desenvolveu, descobriu o raio-x, a fotografia Kirlian, os controles remotos, tá? Nos vídeos aí vocês vão ver a história disso. O motor elétrico, sabe, pessoal, o Elon Musk hoje, né, tem a empresa lá chamada Tesla, dos carros elétricos e tal. Esse cara, ele sabe muito mais do que parece, mas muita coisa do que nós vemos hoje acontecendo no mundo tem origem nas descobertas e nas invenções que o Tesla fez. Inclusive, de uns tempos para cá, nós estamos ouvindo falar muito do nome dele e muito ainda há de se descobrir a respeito, porque muita coisa que ele fez ainda está oculta, ainda está aí nesses baús, está na mão de pessoas que nós não sabemos quem são, tá? A história é bem complexa. Ele também inventou o raio laser, ele descobriu a viagem no tempo, ele descobriu como fazia isso. Também no link aí embaixo vocês vão ver o experimento que a Marinha Americana fez com um navio que se materializou num outro local ali dentro mesmo dos Estados Unidos, né, no mar e tal, e vários marinheiros morreram em função dessa experiência, enfim. E o Thomas Edison,
Ele era um cara tão complicado, mas ele era um cara tão complicado que ele começou lá num determinado local onde eles tinham lá uma fábrica e o lugar onde eles faziam experimentos. Ele contratou um grupo de estudantes para roubar animais domésticos da vizinhança para poder eletrocutar esses animais e provar para a população que a energia alternada que o Tesla descobriu era prejudicial à saúde. Então, sabe, pessoal, muitas vezes nós idolatramos ou temos como grandes gênios pessoas erradas. Por isso que o conhecimento, você ir atrás da informação, né, e se aprofundar, faz com que a gente abra a nossa mente. Até uns anos atrás eu achava que o Thomas Edison era o cara, mas na verdade ele era antes de ser um cientista, um inventor, sei lá, ele era um cara que queria saber de dinheiro. Ele não se incomodava de ser patrocinado por empresários que, na verdade, queriam manter a humanidade sob o domínio deles através do controle de combustível, de energia elétrica e de uma série de outras coisas. Né? Então, muitas vezes, nós temos os nossos heróis focados nas pessoas erradas, simplesmente porque a informação chega para nós de uma forma inadequada. Só que como nós estamos vivendo nesse momento da humanidade, aonde tudo está vindo à tona, onde grandes revelações estão sendo feitas ou serão feitas, né? Ou meio que em conta-gota, mas a gente está sabendo de muita coisa que a gente imaginava uma, mas era outra. O Tesla entra no meio disso daí. Nós precisamos estar sempre com a nossa mente aberta para ouvir, para entender e ir atrás da fonte correta. E se você está passando por aqui e não é inscrito no canal, eu peço por favor, se você está gostando, para que você se inscreva, acione o sininho e passe a me acompanhar. E outra coisa também, gente, do Tesla legal, é que ele fazia tudo baseado em matemática. Ele sempre disse que o universo é matemática. Até num vídeo recente eu fiz esse comentário, né? De que tudo, o que nós não inventamos a matemática, nós descobrimos a matemática. E para o Tesla, os números 3, 6 e 9, inclusive tem um vídeo aqui da Carol Capel, aí embaixo, que está falando dos números 3, 6 e 9, tá? Onde ela explica, né, toda essa confusão, são teorias assim complexas, mas o Tesla sabia que no 3, no 6 e o 9 estavam todos os segredos do universo e ele estudava muito sobre isso. Então eu estou deixando um canal aqui, é o primeiro, se eu não me engano, chama Super Leituras, onde eles contam a história da vida do Tesla, apesar de que no final eles falam que ele ficou meio louco e tal, mas não é isso, é porque o objetivo da vida dele era outro, ele não estava preocupado com grana, mas lá tem a história dele contada bem legal. Ele quase morreu quando ele era jovem, quando ele era criança. Ele tem uma história bem assim, desafiadora, tá? E depois tem o link desse vídeo aí da Carol Capel e tem também o link de uma playlist do canal Lightworkers, porque lá a Cláudia fez uma playlist só para contar histórias do Tesla, se eu não me engano tem 8 vídeos lá, cada um deles falando sobre uma coisa diferente, e assistindo esses vídeos da playlist lá do Lightworkers, vocês vão ficar assim, de boca aberta por saber realmente quem foi o Tesla e tudo que ele fez por nós, tá bom? E na descrição vocês encontram também todos os links que eu sempre costumo deixar aqui, né? Do treinamento do Enamind do professor Marcos Trombeta, tem também da plataforma Unidarma, enfim, tem uma série de coisas aí para vocês. E a mensagem de hoje, obviamente, é do Tesla. O presente pertence a eles, mas o futuro, pelo qual sempre trabalhei, pertence a mim. Encontro vocês nos vídeos sugeridos aqui, ou na live de terça-feira, ou nos links que eu deixei aqui no card, ou aqui no final do vídeo, enfim. Eu sempre conto com vocês aqui. Eu sou Sofia Golfeto, muita paz e muita luz. Namastê e um beijo para você. Tchau!